Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs da nossa Quinta Reformada, nossa live, que agora tem sido quinzenal, né? Cada 15 dias nós temos feito esse momento aqui de reflexão sobre uma perspectiva da teologia da fé reformada. A cada 15 dias nós temos aqui um convidado fixo, né? Sempre, uma vez por mês, o reverendo Dr. Augustus Nicodemos. E hoje, então, é o dia que nós estamos juntos aqui com o Augusto Nicodemos para falar, né? Bem-vindo aí, doutor Augusto, tudo bem? Como é que estão as coisas? Obrigado, tudo bem, muito bem. Boa noite aí a todos vocês. Boa noite, Leandro. Que privilégio. Teve uns dias de férias. Volta aqui para aqui. Aproveitei as férias e estou de volta aqui para servir aos irmãos. Enquanto tirou férias, carregou pedra, né? Tá certo. Então, olha só, o nosso assunto de hoje é assunto polêmico, né? Assunto difícil, né? É certo fechar igreja na pandemia? Vários decretos têm saído aí, não sei como é que estão em todos os estados, né? Mas recentemente, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu me encontro, saiu realmente o decreto do governo do estado fechando os cultos com várias pessoas, né? As igrejas não estão fechadas em si, elas estão abertas, as pessoas podem ir lá quando quiserem, podem participar, mas não pode ter culto coletivo, né, com várias pessoas. Foi a primeira vez, né, porque até então o governo do estado não tinha feito isso. Foi só nesse momento, realmente, em que, né, segundo os relatos mostram, os níveis aí de contaminação e de mortes subiram muito, né? E aí veio essa determinação de não ter culto coletivo nas igrejas, né? E aí, obviamente, né, gera toda essa polêmica, toda essa discussão a respeito do assunto. E nós temos que falar sobre isso nessa noite, por mais difícil, complicado que seja. Agora, reverendo, para começar, né, veja, eu até fiquei dando uma lida nos comentários, muitas pessoas, né, até na nossa divulgação, muita gente já começou a dar sua opinião e falar e se pronunciar, e claro que a gente percebe uma diferença muito grande de opiniões entre os crentes nesse ponto, né? Muitos irmãos dizendo que é um absurdo, né, que já se viu a igreja aceitar isso, que nós devíamos, né, de alguma maneira, desobedecer civilmente esse tipo de determinação. Outras pessoas, por sua vez, né, dizendo, não, eu acho que faz sentido, é um tempo difícil, é uma coisa excepcional, né, não é uma coisa ordinária, não é uma perseguição específica para as igrejas, para os crentes, é algo generalizado, enfim. Mas o que me chama a atenção, reverendo, não sei se é a sua impressão também, nem é o fato de haver opiniões divergentes, porque eu acho que opiniões divergentes é perfeitamente aceitável. O que me chama a atenção é a briga, é a maneira desrespeitosa, né? É a discussão que não está faltando um pouco de fruto do espírito aí nos nossos crentes, nesses dias em que vivemos, em que as pessoas parecem não ter capacidade de serem longânimas, de serem pacientes, de não se irritarem. Parece que está todo mundo com os nervos à flor da pele e já vai para discussão, e já vai para acusação, porque não sei, porque isso... Não é complicado isso tudo? Não piora, de certa forma, a situação em que nós estamos? Essa pandemia e as medidas restritivas para combatê-la, como, por exemplo, o lockdown, que inclui o fechamento de igrejas, tem tirado o pior de nós e também o melhor de nós. Você percebe que debaixo dessa situação de crise, de angústia, de incerteza, o pecado, a corrupção do coração dos crentes aflora de uma forma que normalmente ficaria sob a superfície. Mas esses lockdowns, essas quarentenas e essas medidas restritivas, elas têm aflorado tudo que há de ruim na nossa natureza. E, por outro lado, tem também sido um momento em que crentes verdadeiros, eles expressam isso que você falou, longanimidade, amor, humildade, paciência e sabedoria nessa hora. Mas, de fato, é impressionante, não é? Como é mais ou menos assim, o cristão, o coração do crente é como aqueles sucos que a gente prepara e que, se deixar o copo cheio sobre a mesa, aí sobe o suco e fica o fundo, né? O suco desce lá para o fundo
e fica só a água por cima, né? Aí você pega a colher e mexe, e aí tudo aquilo que está no fundo sobe. Eu acho que nessa pandemia, Deus está mexendo no fundo do coração da igreja, e o que está subindo não é uma coisa muito bonita, não. Porque quando tudo está bem, tudo está em paz, né? Todo mundo é decente, todo mundo é legal, todo mundo é gente fina, tudo boa. Mas é nesse momento, quando a nossa saúde está em risco, nosso sustento está em risco, nossa vida está em risco, que então essas paixões brotam do fundo do coração. E esse é um momento de grande provação para a igreja, para os cristãos. E, infelizmente, muitos não sairão aprovados. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha compaixão de nós. Tem um outro elemento que contribui para isso que você observou, Leandro, e que é verdadeiro, é que os crentes politizaram, foram na onda do mundo e eles politizaram essas questões. Então, por detrás de muito dessas brigas na internet, está, na verdade, uma aderência a alguma dessas ideologias, ou mais à direita ou mais à esquerda, que os crentes acabam aderindo, né, seguindo, e aí o debate sobre a pandemia está muito em cima dessas duas visões, né, e o que elas representam hoje e os seus representantes políticos hoje. Então, é a tempestade perfeita, né? A tempestade perfeita, e o coração de muitos aí tem borbulhado essa lama corrupta do pecado e da maldade do coração, para a tristeza nossa e para a vergonha da igreja, porque os descrentes estão acompanhando isso aí e estão achando bom, né, ver os próprios cristãos se degladiarem. Eu vi alguém falando outro dia, né, fazendo uma análise aí, irmãos de várias partes do mundo, cada um falando um pouquinho sobre como é que estava vendo a pandemia em todas as partes do mundo, e a opinião geral é que o mundo não está aprendendo nada com a pandemia, no sentido de, né, se voltar para Deus e reconhecer, né, seus pecados. Não tem funcionado muito bem isso. Mas eu fiquei pensando que também não tem funcionado muito bem para a igreja, é verdade, como o irmão mesmo acabou de colocar, muito bem colocado, né? Parece-me que nós não estamos percebendo que isso é disciplina de Deus sobre nós também, que isso devia nos levar a uma vida de humildade, né, de autoexame, de humilhação, de buscar o arrependimento verdadeiro. Me parece que, como o irmão disse, só tem despertado e levantado essa sujeira aí, infelizmente. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar, então, começar, né, do ponto inicial. É claro que se, né, nós estivermos sendo perseguidos religiosamente, se existe uma perseguição do Estado contra a fé, contra a igreja, contra a religião, é nossa obrigação resistir. Resistir não quer dizer ir lá pegar em armas e brigar e enfrentar, significa pagar o preço, né? Significa que nós não vamos abandonar a nossa fé e a nossa postura cristã e vamos pagar o preço. Se tiver que ser preso, vamos ser presos. Se tiver que confiscar os bens, serão confiscados. Se nós tivermos que ser mortos, seremos, né? Porque nós não vamos abrir mão da nossa fé, porque qualquer Estado, seja ele qual for, tenta impor isso sobre nós. Então, o primeiro ponto, eu acho que nós temos que entender, é se o que está acontecendo é, de fato, uma perseguição religiosa contra nós ou não. Se é uma perseguição religiosa contra nós, eu acho que a resposta já está dada. Nós teríamos que resistir e sofrer as consequências. Mas, como o irmão vê isso? Eu sei que, é claro, pode variar de um estado para o outro, não tem um padrão de atitude compartilhado aí por todos os governadores e tal. Mas, no geral, o irmão vê perseguição religiosa ou não, né, nessas determinações aí? É muito difícil responder, Leandro, porque se for, ela não é aberta e não é declarada. E ela tem usado a capa da pandemia para colocar restrições que pegam todo mundo, inclusive a igreja. Uma das estratégias de... eu sei disso porque eu trabalhei em universidade durante muitos anos, e uma estratégia que, às vezes, os diretores de determinadas escolas na universidade usavam quando queriam tirar um professor,
mas que era um professor assim muito querido, era um professor que era protegido pelas altas esferas da universidade. Então, o diretor daquela escola onde o professor dava aula, ele fazia o seguinte: ele demitia 10 pessoas, 10 professores ao mesmo tempo, e colocava esse professor que ele queria demitir no meio. Né? E depois ele dizia que era contenção de gastos, né? Que tem professor demais, a gente tem que conter os gastos, então está demitindo pessoas para poder diminuir os gastos. Então ele atingiu o objetivo, que era demitir aquele professor em particular que ele queria, mas de uma forma que não parece que era algo pessoal, não parece que era dirigido, porque pegou vários outros professores. Então, é muito parecido, né? As medidas restritivas, elas atingem não somente... Se tiver perseguição, ela está sendo feita da seguinte maneira. Não diretamente a igreja e não somente a igreja, mas vamos quebrar todo mundo, vamos fechar tudo, que no meio fecharia também as igrejas. E aí, a dificuldade toda é que, exatamente pela sagacidade desse tipo de expediente, a gente fica sem saber. A gente fica sem saber se... Agora, não há dúvida de que tem governantes, que tem gente que está no poder, que detesta o cristianismo, detesta as religiões em geral e o cristianismo em particular. E agora viu nisso aí uma oportunidade de fazer o que ele gostaria de ter feito, mas que nunca teve oportunidade, uma vez que a religião é protegida no Brasil. E agora, então, com essa onda em nome da saúde pública e tomar medidas que vão salvar vidas, sai fechando tudo e vamos, inclusive, fechar as igrejas também. Mesmo que as igrejas sejam protegidas por lei e que o local de culto seja inviolável. E que, para fechar a igreja, teria que ser em estado de sítio ou de guerra, que só quem decreta é o presidente da República, e aprovado pelo Congresso. E aí vem os governadores e prefeitos e fecham na tora, né? Por assim dizer, fecham mesmo. E quem deveria nos defender, né? Não porque a gente é melhor do que os outros, mas porque a religião é defendida, é protegida na Constituição. Trata-se de uma questão cívica, de garantir a Constituição. Quem deveria nos defender, não defende, né? Que são os ministros do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal. Né? Não atendem ou não fazem valer a Constituição numa hora dessa. E não é só com relação às igrejas, não. É o direito de ir e vir e outras garantias, liberdade de expressão, liberdade de religião, que estão lá. São cláusulas pétreas da Constituição, mas os guardiões da Constituição, na verdade, eles não estão exercendo o seu papel como deveriam. Me parece que o governo, né, jamais deveria determinar, né, o fechamento de igreja. Não deveria ter essa prerrogativa, né, um governo estadual ou municipal. Sempre que ele fizer isso, ele não está fazendo corretamente. Por sua vez, né, as próprias igrejas não deviam esperar ter uma determinação para aderir àquilo que é bom, àquilo que é necessário, àquilo que é importante, né, a fim de preservar a vida das pessoas e dar um bom testemunho perante o mundo, né? Insistir em realizar um culto cheio de gente, numa situação tão dramática, tão complicada, né? Isso não caracterizaria também, né, um mau exemplo para a população? Sem dúvida, Leandro. E nós, infelizmente, estamos pagando por um segmento evangélico que tem provocado a ira de governantes. Eu tenho tido informações, né, de gente que está próxima de determinados governos, né, não posso especificar aqui, exatamente para não perder a minha fonte de informações, mas de governadores que estavam furiosos com as igrejas, porque as igrejas se reuniam sem máscara, com aglomeração, não tinham os cuidados mínimos de distanciamento, aferição de temperatura, uso de álcool,
Nada, simplesmente se reuniam, ignoravam as medidas sanitárias e muitos governadores atribuindo às igrejas a transmissora do vírus, está contribuindo para isso aí. E a gente fica sem ter o que dizer, não é? Fica com vergonha. Agora, o que se deveria fazer era, por honestidade, evitar generalizações, porque não são todas as igrejas que procedem dessa maneira. As igrejas aqui de presbiterianas de Pernambuco, pelo menos do Recife, que são as que eu conheço, todas obedeceram à quarentena. Quando estava permitido reunir-se, fizeram de acordo com as determinações e os limites impostos pelo governo, cumprindo a lei, exatamente como tinha sido dito, para dar testemunho, para mostrar amor ao próximo e para se submeter às autoridades por dever de consciência. Mas aí, aqui mesmo em Recife, tem uma igreja gigantesca que reúne 5, 6 mil pessoas em cultos onde está tudo aglomerado, sem máscara, tudo junto, gritando, e tudo. Saiu até um vídeo aí recentemente, né, viralizou esse vídeo aqui em Pernambuco, né, dessa igreja. E aí não é de estranhar que as autoridades elas fiquem irritadas, né, furiosas com isso aí, e acaba passando medidas muito violentas, né, mas sem fazer a devida distinção. Não são todos, né? A generalização ela sempre é perigosa, porque ela faz com que pessoas que não têm responsabilidade nisso acabem pagando pato, né, por outras pessoas que estão fazendo isso. Esse é o grande problema, eu acho, né? Foi justamente essa falta de bom senso e de espírito cristão, inclusive, de muitas igrejas, que acabou trazendo sobre nós. A gente aqui em São Paulo também, na nossa igreja, a gente sempre manteve, quando era 40% de lotação, era 40%, quando caiu para 30%, foi 30%. A gente seguiu as determinações e não tivemos casos de proliferação dentro. Claro que membros, irmãos foram contaminados, porque estão aí fora, não tem como não ser contaminado em muitas situações. Mas não houve registro de transmissão dentro, porque a gente fez o máximo para fazer a coisa certa. Mas agora entramos nesse balaio de gato aí, como foi dito, e acabamos, né, pagando pelos outros. Agora veja, uma comparação sempre que é feita nesses momentos, e aí eu até já dou a minha opinião, eu acho que ela não é uma boa comparação, é assim, é dito, mas lá no tempo dos apóstolos, né, Roma perseguia os crentes e, né, proibia o culto, e os crentes cultuavam mesmo assim. É verdade, né? Mas era uma situação um pouco distinta, porque a perseguição de Roma ela era muito específica contra os cristãos, né, contra os crentes, e por sua vez queria obrigar os crentes até mesmo a aderirem à religião imperial, a adorarem o imperador romano, e era isso que os crentes eram exigidos a fazer, ou seja, deixar de adorar a Cristo e passar a reconhecer o imperador ou os deuses romanos em algumas províncias, né, conforme a religião da época. Então, não dá para dizer que isso está acontecendo hoje. Então, são situações diferentes. A perseguição hoje parece que sim, né? Todo mundo dentro do mesmo balaio de gato. Mas aquilo que acontecia lá no primeiro século era uma coisa muito mais específica, né? E provavelmente isso voltará a acontecer antes da volta de Cristo, né? E nós temos que estar preparados para isso. Mas daí pegar o que está acontecendo agora e dizer que já é aquilo que deve acontecer antes da volta de Cristo, me parece um salto meio grande, meio exagerado nesse ponto, mas queria ouvir a sua opinião também sobre isso. Não, eu concordo. A perseguição que os cristãos sofreram durante os 4 primeiros séculos, debaixo de 10 imperadores diferentes, era uma perseguição bem dirigida. Não era uma perseguição contra as religiões do Império Romano, que havia muitas. As religiões de mistério, as religiões importadas da Frígia, a religião grega, baseada na mitologia, nos livros de Homero, a própria religião romana, que tinha César como divindade a ser adorada, todas elas eram permitidas. Somente o cristianismo não era permitido. Era uma religião considerada ilegal. Ela não poderia funcionar publicamente, né? Não tinha como fazer isso sem que não se corresse o risco de ser preso, torturado, ter os seus bens arrestados, assediados pela polícia e jogados numa arena
às vezes, para morrer ali como espetáculo aos espectadores daquela época. Então, não é o que está acontecendo. Nós hoje podemos, né, não há ninguém proibindo que os cristãos se encontrem, né? A proibição é presencial, por enquanto, não é presencial por conta do contágio que é presencial. Então, a proibição é do culto presencial. Pela providência de Deus, a internet tem suprido algumas dimensões da vida cristã, não todas. O cristianismo é uma religião presencial, não tem como evitar isso. Tem dimensões dela que não podem ser substituídas ou complementadas ou cumpridas através da internet, por exemplo. Mas, por enquanto, essas medidas de proibição, elas foram por um tempo, né? Nós já temos um ano de pandemia, mas alternou entre momentos de liberdade relativa, nenhuma liberdade, depois liberdade de novo. Agora a gente está vivendo um período crítico, né, por conta do avanço da pandemia. Mas a expectativa é que venha daqui a pouco um relaxamento, né, que as coisas possam permitir que a igreja se reúna outra vez. E por isso, né, com essa esperança, a gente obedece sob protesto, né, isso é importante dizer, a gente obedece sob protesto porque não está sendo feito da forma correta, sob protesto porque está se usando o lockdown como sendo a única medida efetiva, e experiências similares em outros países mostraram que não é, e países que não adotaram o lockdown também nos deram uma receita alternativa, sob protesto porque religião, o cristianismo em particular, deveria ser considerado atividade essencial. Eu sei que no estado de São Paulo, mas, por exemplo, não é em Pernambuco, mas deveria ser considerado como atividade essencial, não tenho dúvida disso. Não considerar é ignorar o papel social da igreja, o papel psicológico da igreja, o papel espiritual, moral da igreja, de suporte, de apoio que a igreja tem dado. A igreja abre orfanatos, a igreja abre, aliás, creches, abre abrigos de idosos, abre pontos lugares para combater o alcoolismo e o uso de drogas, e o Estado não quer reconhecer como sendo essencial, não é? O que é muito mal. Então, é sob protesto. A gente se submete, mas submete protestando e dizendo, olha, nós nos submetemos por um dever de consciência, a Bíblia manda que a gente acate as autoridades, mas a gente faz isso sob protesto, porque, no caso, a gente entende que a autoridade não está procedendo totalmente da forma correta, né? Tem coisas aí que não deveriam estar sendo feitas. Isso, mas note, isso já mostra, né, a própria diferença que há da nossa situação atual para essa que nós falávamos agora há pouco, nos dias de Paulo. Nos dias... Totalmente diferente. Né? Porque nós estamos aqui, podendo fazer essa live, falando, né, da fé cristã, da nossa fé, assumindo, criticando o Estado, dizendo que ele está errado ao fazer isso. O apóstolo Paulo nunca poderia fazer isso publicamente lá naqueles dias, né? Seria preso, seria evidentemente... Então, o ponto que os irmãos precisam entender é que são situações distintas, né? Ninguém está dizendo que o Estado está certo ao fazer isso. Nós achamos que ele está errado ao fazer isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é uma perseguição religiosa específica para nós. E nós mesmos, como crentes, né, as igrejas, né, têm que tomar as medidas necessárias para contribuir com a sociedade civil para o bem de todos, para que nós possamos dar bons testemunhos. Reverendo, nós estamos tentando pegar algumas perguntas aqui no chat, mas pelo que estamos vendo, a situação está muito com o que eu acabei de dizer lá no começo, né? Os nossos irmãos estão mais preocupados em brigar, em discutir, em fazer comentários fortes, em contribuir, em construir aqui. Então, o Felipe está procurando algumas perguntas lá, se não tiver, nós vamos continuar falando aqui, né? Mas então, né, o irmão pode continuar dando a sua opinião sobre esse assunto. Muito bem. Então, o que eu acho? Eu acho que as igrejas, na situação em que nós nos encontramos agora, eu estou pensando mais naqueles estados onde existe a determinação para que as igrejas estejam fechadas juntamente com outras atividades. Eu creio que as igrejas elas devem se sujeitar, por enquanto, elas devem se sujeitar, mas devem fazer isso
como eu disse, né, debaixo de protesto. E protestar, primeiro, porque a Constituição brasileira garante a liberdade de religião, de culto, bem como o direito de ir e de vir e de expressão religiosa. Sob protesto porque as igrejas, como eu disse, elas têm sido um braço do Estado na ação social, na educação e no cuidado de milhões de brasileiros. E sob protesto porque existem outros caminhos para combater a pandemia, que são caminhos mais eficazes do que o lockdown, não é isso? O lockdown, além de quebrar a economia, trazendo mais mortes, provoca desespero, problemas psicológicos e o saldo é alto, né? A conta aí vai sendo cada vez maior. Sob protesto também porque, juntamente com demais cidadãos brasileiros, os cristãos sofrem os efeitos das medidas restritivas. Têm suas empresas quebradas, empregos perdidos, exauridas suas fontes de sustento e da família. A gente obedece sob protesto, porque as igrejas historicamente sérias, elas têm sido sistematicamente confundidas com seitas que vendem feijão ungido para curar a peste, numa evidente ignorância ou má-fé dos que fazem essa generalização, como, por exemplo, o ex-presidente e ex-criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. E sob protesto, porque protestar é o único recurso civil que nos resta, né? Quando aqueles que deveriam fazer valer a Constituição aparentam sistematicamente não respeitá-la. Então, a gente tem que se submeter protestando, né? Até quando protestar não seja mais possível. Aí só nos vai restar desobedecer. Só vai nos restar desobedecer. Quando seria o limite? Quando seria o limite? Né? Em que momento nós deveríamos começar a desobedecer? Eu também acho que não é o momento ainda. Né? Acho que ainda está dentro, é ruim, mas está dentro do aceitável, por causa do aumento das mortes. São 3 mil mortes aí, né, registradas em pouco tempo. Então, está dentro do aceitável. Mas em que momento nós deveríamos começar a desobedecer? Quando ficar claro que o alvo é, de fato, o cristianismo. Quando ficar claro que o alvo é fechar as igrejas em definitivo. Quando ficar claro que o propósito é evitar que a pregação do evangelho seja feita. Quando ficar claro que nós não temos mais liberdade de expressão e liberdade de religião. Aí sim, aí está na hora de desobedecer. Excelente. Acho que essa resposta aí já nos orienta perfeitamente. Agora tem algumas perguntas aqui, né? Conseguimos pinçar algumas perguntas no meio da pauleira aí dos, dos irmãos. Então, aqui já alguém perguntou, Douglas, né? Se desobediência civil cabe, né? Acho que a nossa resposta já foi que no momento não, ainda não, né? Mas fiquemos atentos, porque assim que entendermos que a nossa fé está sendo ameaçada, né, aí é o momento, né, de desobedecer. O Daniel Bueno perguntou o seguinte, ele falou aqui, vou melhorar aí para vocês, reverendos. É pecado não ir na igreja durante a pandemia? Essa pergunta ela é toda ao contrário, né? Quer dizer, ela é toda enviesada. Deixa eu ver aqui. Ele está perguntando se é pecado não ir, já que, né, ele está com medo de ir, provavelmente, ou as pessoas estão dizendo para não ir, né? Então, suponha que, estou assumindo que ele não está querendo ir à igreja. Então, por medo de não contaminar o parente, não contaminar o pai, ou ele mesmo. Eu estou supondo isso, porque, claro, né, a pergunta não está completa. Mas é essa, e se eu não quero ir, então eu não vou para a igreja. Mesmo que tenha culto, eu não vou. É pecado não ir? É uma pergunta difícil, porque eu creio que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se tratar, por exemplo, de um crente verdadeiro, fiel, que sempre foi para a igreja, sempre foi, costumava participar dos cultos, da ceia do Senhor, está ali com os irmãos alegremente, e de repente ele se sente ameaçado, a situação dele é uma situação de risco, ou além disso ele se sente ameaçado por esse vírus, não teve ainda acesso à vacina, e ele acha que ele tem medo, há um medo no coração dele. Então ele, com muita tristeza no coração, né, ele resolve, por enquanto, por uma questão da consciência dele, uma questão
do coração dele, ele resolve não ir à igreja por enquanto, pedindo a Deus que tudo isso passe logo para que ele volte a frequentar a igreja rápido. Eu não vejo pecado nisso aí. A gente tem que ser paciente, porque tem pessoas assim. Tem pessoas que têm receio de tudo. Agora, é claro, eu estou pressupondo que a igreja está aberta, né? Que a igreja está aberta e que tem cultos presenciais. Né? Se a igreja está fechada, a pergunta nem faz sentido, né? Nem faz sentido. Mas estamos assumindo que a igreja está aberta. Então, nesse caso aí, como é um crente, já mostrou pelo seu histórico de vida que ele está deixando de ir realmente por uma questão de consciência, provisoriamente, com tristeza, porque... Então, eu não acho que é pecado, absolutamente. Agora, tem o caso daqueles que iam um pouco, né, que iam domingo sim, domingo não tinha tanto interesse, orbita em torno da igreja, mas nunca realmente foi comprometido, aí aproveita a pandemia para ficar em casa. Aí é pecado mesmo. Aí ele está se aproveitando disso aí para deixar de se congregar quando ele poderia estar congregado. Aliás, ele já vinha errando desde antes, né? E agora só faz agravar a situação dele. Essa é a resposta que eu dou. É por aí mesmo, né? Por aí mesmo. O Jackson está perguntando aqui, pastor, nesse momento que as igrejas estão fechadas, não seria o momento de nós desenvolvermos o culto no lar? Então, aí uma pergunta, eu acho que a resposta parece-me que obviamente vai ser sim, né? Mas também não dá para se dizer que o culto no lar substitua, né, de forma definitiva, né, o culto público, o culto solene. É por aí mesmo. O culto no lar é uma medida que deve ser usada e ela é boa em vários aspectos, porque ela preserva o elemento presencial. Precisa ter cuidado também para que, ao se reunir nos lares, sejam mantidas as restrições sanitárias, né, os cuidados sanitários, para não acabar havendo contaminação ali, num grupo, né, num grupo pequeno. Então, é bom porque desenvolve a liderança leiga da igreja, aqueles que não são pastores, líderes terão que surgir, serem capacitados para fazer isso, que é muito importante, isso é muito bom. Mas também tem coisas que a gente faz na igreja que a gente não consegue fazer no lar. O batismo dos filhos, a celebração da ceia do Senhor na presença de um pastor, de um oficial da igreja, e outras atividades que são mais pertinentes a ofertar, por exemplo, né? Que são atitudes, atividades eclesiásticas que fazem mais parte, são mais próprias da igreja reunida no seu todo, ali no mesmo lugar para cultuar a Deus. É importante, mas não supre tudo, não deve-se pensar que substitui a igreja toda reunida. Muito bem. Kathleen Martins perguntando o seguinte, o que devemos fazer quando os familiares são partidários, né? Como dissemos agora há pouco, muitas pessoas estão assumindo posturas por causa de posições políticas, né? E de fato parece ser isso que a irmã está dizendo aqui. Quando eles são partidários e pensam contra a liberdade, né? A liberdade sadia. Eu acho que ela está pensando aqui exatamente na liberdade de culto, né? Ou seja, irmãos que acham que devia acabar mesmo com isso. É uma situação muito difícil, né? Você vê como essa situação trouxe, inclusive, divisão entre familiares para mostrar o quanto ela é crítica e quanto realmente polarizou no coração das pessoas, trazendo à tona tudo de ruim, né, que há no coração das pessoas. Eu diria para você que você haja com humildade, com mansidão, evite entrar em discussão com seus familiares por conta disso, e dê seu testemunho de oração, de uma pessoa que anda com Deus, interceda por eles, peça que esse tipo de coisa não quebre a comunhão da família, a união da família, porque quebra mesmo, né? Acaba introduzindo aí uma divisão. A ideologia, ela fala mais alto do que laços familiares, né? Fala mais alto do que laços familiares. Então, precisa preservar a unidade da família, a melhor coisa é não entrar em discussão, orar por eles e deixar, esperar o momento de Deus. Tá certo. Uma pergunta aqui do Gilcimar, né? As igrejas que levaram multa porque estavam abertas, seguindo as restrições, né? Isso não seria perseguição se elas foram multadas? Não, porque fizeram a mesma coisa com bares, fizeram a mesma coisa com restaurantes,
Fizeram a mesma coisa com casas de show. A igreja foi multada porque ela desobedeceu uma determinação da autoridade. Como eu não vejo que ainda é o momento para isso, de partir mesmo para o confronto, eu creio que, sem entrar no mérito, né, talvez não tenha sido a melhor decisão dessa igreja abrir quando havia uma proibição. Né? Havia uma proibição que era geral, não era só para as igrejas, não, a proibição, era para comércio, o que não fosse considerado essencial. Então, não caracteriza uma perseguição necessariamente contra a igreja, não. Ok, tem aqui uma pergunta também, uma pergunta do Luiz Paulo Ribeiro. Como a igreja deve se posicionar diante do desgoverno e dessa calamidade? Acho que ele está querendo falar, né, sobre os erros que têm sido cometidos nas mais variadas esferas, né, do poder aí, desde o governo federal até estadual e municipal. Acho que tem sido, né, uma tempestade perfeita mesmo, um carnaval de erro cometido por tudo que é lado. Como é que a igreja deve se portar nesses casos? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque a nossa geração ela não está acostumada. Eu tenho 40 anos de crente e é a primeira vez que eu vivo uma situação como essa em que eu com frequência fico sem saber direito o que é que a gente deveria fazer, devido à sua complexidade, às nuances, porque nada é muito claro. Parece que existe um nevoeiro aí e a gente não consegue discernir. A gente é como aquele cego que Jesus colocou as mãos para curar e que ele abriu os olhos e a princípio ele só via os homens andando feito árvores, né? Ou seja, estava muito enevoado, ele não conseguia enxergar direito. Eu espero que o Senhor Jesus imponha as mãos mais uma vez para que a gente possa então ver claramente o que é que está acontecendo. Mas essa é uma característica do momento que a gente está vivendo, né? Que é enevoado, que é complexo, que tudo está confuso, as coisas não estão muito claras e quando a situação não é muito clara, a igreja também não fica sem saber o que é que faz. Então, em tempos assim, duas coisas nos ajudam. Primeiro, sem dúvida, o que é que a Bíblia nos diz com respeito às autoridades? E segundo, o que é que a história nos ensina? O que é que a Bíblia nos diz? A Bíblia diz que a gente deve orar pelos governantes para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, para que a gente possa ganhar o pão de cada dia, para que a gente possa sustentar a família e servir a Deus aqui nesse mundo. Então, uma coisa eu sei, eu devo orar pelas autoridades, estejam certas ou erradas, sejam de direita ou de esquerda, mas eu devo orar por ela, porque toda autoridade procede de Deus e não há autoridade que não venha dele, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, e também em 1 Timóteo capítulo 2, logo no início, primeira parte. Então, eu olho para a minha Bíblia e eu vejo que ela manda que eu ore e interceda pelas autoridades. Segundo, eu olho para a história e eu percebo que nós, embora a minha geração, a nossa geração, esteja vendo isso como alguma coisa inédita, que nós nunca passamos por isso antes, entretanto, não é inédito na história da igreja. A igreja sempre enfrentou situações de desgoverno, de déspotas, de confusão, de guerras, de revoluções. Havia cristãos em todas as grandes crises que aconteceram, que vieram sobre a humanidade. As crises lá na Europa, as crises no Novo Mundo, nos Estados Unidos, as crises em todas as partes do mundo, crise política, crise econômica, a grande quebradeira que teve no início do século passado, que pegou a Europa, pegou os Estados Unidos, pestes, a peste negra, a peste espanhola. Durante a Reforma Protestante, os reformadores também enfrentaram uma praga nos dias deles. Então, a igreja já passou por isso antes, né? Embora talvez não numa combinação tão poderosa como essa aí que nós estamos vendo. Mas já passou, sim, por crise, por guerra, por revoluções, derrubada de governo, surgimento de novo governo, confusão. A igreja sobreviveu a ditadores, a imperadores, a todo tipo de governo, de situações. Então, ela sempre vai sobreviver. Então, são duas coisas que nos ajudam. Primeiro, a Escritura, a Bíblia, que nos fala a respeito do dever de orar pelos governantes. Segundo, a própria história, que mostra que a igreja
tem sido guardada por Deus, como Jesus prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Orar, se submeter às autoridades enquanto elas não demonstrarem uma clara intenção de nos aniquilar, mostrar amor ao próximo, ajudar os que estão necessitados, e não são poucos aqueles que estão no meio dessa quebradeira toda, e aproveitar para dar testemunho, falar do amor de Deus, do juízo de Deus, de um Deus santo, de um Deus que isso tudo são apenas prenúncios dos castigos eternos, das penas eternas que estão por vir, que são muito piores. Deus nos chama ao arrependimento, à mudança de vida. É isso que a gente tem que fazer. Ou, em outras palavras, o que sempre fizemos. Isso mesmo. Reverendo, antes de responder mais algumas perguntas, temos livro para divulgar hoje? Temos sim, Leandro. Eu não sei aqui se eu consigo compartilhar, vou ver aqui. Acho que consegue sim, o nosso técnico consegue colocar aí, se o irmão puder compartilhar. De qualquer forma, eu não estou muito familiarizado com esse se quiser mandar no WhatsApp dele, ou no meu, a gente faz isso. Tá certo. Olha aí, vou mandar aí. Isso, enquanto eu coloco, eu aproveito e faço a minha divulgaçãozinha, então, eu não preparo aí. Lembrando, irmãos, né, que essa live é oferecida pelo Instituto Reformado de São Paulo, está aí, né, na tela dos irmãos do site. Nós tivemos recentemente uma excelente promoção, oferecendo um curso completo de teologia que nós temos em todas as nossas 47 disciplinas. Nesse momento, esse curso ilimitado não está sendo oferecido, por isso que quem entra no site não tem acesso a ele, né, mas só tem as disciplinas avulsas, inclusive várias aí do Dr. Augustus, né? Mas em breve, aí na metade de abril para frente, né, nós vamos voltar a oferecer por um período curto de tempo, outra vez, a possibilidade dos irmãos se inscreverem no curso ilimitado, nas condições iguais àquelas que foram anunciadas há um mês e pouco atrás, um pouco mais do que isso, tá bom? Então fiquem atentos, né? Não está aberto agora, quem está vendo essa live, vou ver a gravação depois, veja a data aí, né? Vai abrir novamente mais na segunda quinzena de abril para frente, tá? A data não está ainda definida, mas nós vamos avisar todo mundo, fiquem atento que vai voltar por um período bem curto de tempo, né? Nesse semestre não haverá outra opção, é só essa mesma, então fiquem atentos que daqui a pouquinho nós vamos reabrir essa inscrição. Tá? Para o curso ilimitado, aquela promoção em que o curso todo sai por, acho que 1/3 do valor completo que seria, tá bom? Agora o livro, acho que conseguiu mandar, né? Não sei se o... Mandei para o Felipe, não sei se ele... O Felipe falou aqui que travou o PC dele, mas ele já compartilha o livro aí. Qualquer coisa manda para mim, Felipe, que eu compartilho por aqui, se for o caso. Vamos lá. Mas pode, vai falando, André. Uhum. Vou falando. O livro, esse livro é o meu recente, é o livro mais recente, O Dinheiro, que a Bíblia diz sobre o dinheiro. E é um livro que eu creio vem num momento muito apropriado, né? Porque, como a gente tem falado aqui, um dos efeitos da pandemia é a questão da recessão econômica, quebradeira, perda de emprego. E aí como é que a gente faz, não é? Como é que a gente lida? O que é que a Bíblia diz a respeito do dinheiro? Como a gente deve lidar? Então, o livro trata de princípios bíblicos a respeito dos bens, das riquezas, da propriedade e também das atitudes que geralmente acompanham a ansiedade, a inveja, a cobiça, a arrogância, o medo ou a própria idolatria. Esse livro, eu quero fazer divulgação agora, ele está disponível com um desconto muito bom na Livraria de Primeira. É a livraria da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, da qual eu faço parte da equipe pastoral. E aí você encontra no Instagram. Então, é @Livraria de Primeira. E aí você cai lá no site da livraria e lá você tem todo o catálogo, tem esse livro, tem todo o catálogo e você tem como fazer o pedido. E tem uma vantagem, né? Ele vai... Se você pedir o livro pela Livraria de Primeira no Instagram, ele já vai autografado pelo autor, entregamos em todo o território nacional e já vai autografado pelo autor, ok? É isso aí. Ótimo, excelente. Vocês sabem que um livro autografado pelo autor tem muito mais valor, né? Especialmente depois que o autor morre, né? Aí você pode vender pelo dobro ou triplo do preço. Pois é. Eu nunca gostei dessa comparação que às vezes fazem. Depois que o autor morre, vale muito. Falou, oxe, quando tá vivo... Quero saber.
Tá certo. Mais umas perguntinhas aqui para nós, né, não judiarmos demais, vendo Augusto que está voltando de férias agora, a voz não está boa, né, está aí se recuperando ainda. Então, mas tem uma pergunta boa aqui do Erli Ferreira, ele diz o seguinte: é correto o crente ir ao mercado, trabalho, ônibus e não ir na igreja? Bom, ele está, claro, pressupondo aqui o tempo em que está tudo aberto, né? No momento está tudo fechado, então não tem como ir em trabalho, não tem como ir em muitos lugares, exceto aqueles que são essenciais. Mas em mercado nós estamos indo, essa que é a verdade, né? Farmácia e coisas assim. Então a comparação dele é, já que vai na farmácia, já que vai no mercado, já que então não deveria também ir para a igreja? Deveria. Exatamente. É por isso que a gente tem insistido que os governos e as prefeituras deveriam reconhecer as igrejas como atividades essenciais, porque supermercado e farmácia são considerados como atividades essenciais. Por isso que, mesmo quando há essas restrições, eles funcionam. Fica aberto o pessoal ir. Quando há um lockdown, mas não pode fechar o mercadinho e não pode fechar a farmácia, porque são considerados como essenciais. Mas as igrejas deveriam também ser consideradas como atividade essencial, considerando o bem que elas fazem à população, alívio, conforto, ação social e tudo aquilo que nós já mencionamos aqui. Exatamente porque a maior parte dos governos brasileiros, dos estados brasileiros, não consideram como atividade essencial, é que a gente pode ir no supermercado, pode ir na farmácia, mas não pode ir na igreja. E por sua vez, né, quando retornar, né, a gente espera que pouco tempo os governos aí cedam, né, e deixem as igrejas retornarem com os cultos. É importante sempre dizer que a igreja não está fechada, o que não está podendo fazer é o culto, mas outras atividades individuais estão permitidas, aconselhamento, né, falar de Jesus, nada disso está proibido. Se estivesse, nós estaríamos desobedecendo sem dó nem piedade de nós mesmos, né, porque nós íamos pagar o preço. Mas quando abrir, né? Em algum momento vai abrir. É aí que o crente tem que pensar. Poxa, mas eu vou no mercado, né? Eu vou na farmácia, eu vou correr na rua, né? Eu vou no parque e não vou na igreja. Então, a gente viu isso acontecer um tempo atrás, quando a igreja estava aberta, né, naquelas limitações de 30%, 40%, 50%, sei lá, né, mas muita gente não ia à igreja, mas ia nesses outros lugares. Então, provavelmente alguma coisa aí sim estava errada no próprio coração, né? Não tem dúvida. Como eu disse, essa pandemia ela veio para provar, testar e revelar o verdadeiro estado espiritual de muita gente. Uhum. Isso. Bom, mas aí tem uma pergunta que vem ao outro lado, né? A gente está falando que a igreja devia ser essencial e o William Pereira diz assim, mas por que só a igreja evangélica deveria ser essencial? Não, ninguém está dizendo isso. Nós entendemos que todos os cultos deveriam As religiões são. O que é garantido na Constituição é o culto religioso, não importa a religião. Uhum. Exatamente. Bom, deixa eu ver mais alguma posição aqui. Uma pergunta aqui. Alguém está perguntando aqui. Eu acho que não vou fazer essa pergunta por irmão. Eu vou fazer. Se não quiser responder, não precisa. Faz. O que fazer quando o pastor é comunista? A pessoa está na igreja e o pastor é comunista. Se não quiser responder, não precisa. Venda tudo que você tem e dê para ele administrar. Boa. Olha, de fato, né? Vai depender do quanto esse pastor deixa o comunismo dele afetar a pregação do evangelho e o ensino da palavra de Deus. Fica claro que ele está fazendo uma interpretação da escritura que é torcida e enviesada para essa ideologia, então você está debaixo do ministério de um homem que não está sendo fiel à palavra de Deus. Então a melhor coisa é procurar outra igreja. Tem uma pergunta aqui do Marcos Reis. Uma pergunta do José antes aqui. Algumas igrejas querem que o idoso que deseja frequentar os cultos assine um termo de responsabilidade. O que os prezados reverendos acham deste procedimento? Eu não sabia que tinha isso, não. Ele está dizendo aí que tem igreja pedindo isso. Eu fiquei até com medo agora, porque eu sou idoso, né? Vai ter que assinar um termo lá, para pregar, inclusive. Que... Vai pregar, mas tem que assinar. Eu vim aqui pregar nessa igreja, mas eu me responsabilizo e tal. Eu entendo a medida, eu nunca vi isso, né? Estou tomando conhecimento agora. Eu entendo a medida da seguinte maneira. As igrejas estão com medo de que familiares de idosos
que acabam contraindo, vamos supor, né, acabam contraindo o vírus numa reunião da igreja, eles depois vão colocar a igreja na justiça, pedindo reparação, danos morais e tudo mais, né? Então, por isso, pensando nessa possibilidade, querendo se precaver, as igrejas pedem que o idoso assine esse termo de responsabilidade. Eu creio que essa é a razão. Isso não sendo se é uma decisão de uma igreja local, né, feita por uma igreja local, isso aí é uma questão lá entre eles, né? Agora, não se pode dizer que toda a igreja deve fazer isso. Isso aí é uma decisão que compete aos líderes de cada igreja local. Como é que eles vão administrar essa situação toda, né? Nós não podemos fazer uma regra desse tipo, né, geral, e julgar quem, por exemplo, deixa o idoso ir sem assinar coisa nenhuma. Uhum. Muito bem. Última pergunta, para nós encerrarmos, mas é uma pergunta importante, né? Uma pergunta aí, eu acho que muito necessária para a situação em que vivemos, porque nós não estamos tendo culto presencial, né, com a igreja, com os membros, né? Só praticamente transmissões com algumas pessoas ali. A pergunta, então, feita aqui pelo Adeilson, né? Pastores, o que assistimos aos domingos? Assistir, porque está em casa, vendo? Podemos realmente chamar liturgicamente de culto? Olha, a minha posição é não. Meu entendimento, né? Culto, o que a gente assiste aos domingos é uma transmissão da pregação da palavra de Deus. O pastor pregando a palavra, trazendo a palavra, ou da sua casa, ou lá mesmo do púlpito da sua igreja, para que os membros em casa, eles escutem e façam lá o seu culto doméstico, né? Junto, né? Aproveitem para cantar juntos, orar juntos, assistir à pregação, enfim. Mas aquilo que está sendo feito lá na igreja, com o pastor transmitindo a pregação, não é culto. Não é. Ou então, quando há culto e o culto é transmitido, não é culto online, mas a transmissão do culto que está acontecendo naquela igreja. Tá certo? Então, é esse meu entendimento dessa situação. Eu acho que é isso mesmo, Reverendo. Acho que a resposta foi precisa. Veja, pode ser que, né, mesmo agora, em que não tem como trazer todo mundo para a igreja, mas suponha, tem 5 pessoas lá, 10 pessoas, estão fazendo um culto, né? Tem gente suficiente para chamar aquilo de um culto. Ali está acontecendo um culto, ali, onde aqueles irmãos estão reunidos, cumprindo a liturgia, seguindo os preceitos. Aí, uma transmissão desse culto, né? Não é um culto online, é uma transmissão desse culto. Isso. Que os irmãos que estão em casa podem assistir essa transmissão e fazer o próprio culto doméstico. Seria isso? Isso, é isso aí. É assim que eu penso. Eu acho que essa é uma instrução importante, né, para a atualidade, talvez seja até a coisa mais importante que nós tenhamos falado aqui hoje, né, porque instrui os irmãos a saberem o que fazer, porque muita gente realmente fica nessa confusão. É culto online? Né, não é culto. Então, enquanto está acontecendo lá, assistindo, eu posso ficar aqui lavando a louça, eu posso ficar aqui fazendo... Né? Não deveria, né? Deveria fazer o culto doméstico, o culto familiar, e usar aquela transmissão como esse elemento para isso, né? Embora lá na igreja ou esteja acontecendo, como o irmão disse, uma transmissão da pregação, que às vezes tem gente, pastor fazendo de casa, né? Mas no nosso caso, por exemplo, nos reunimos, um número razoável, só pode até 10 pessoas, o governo disse, então nós não estamos ultrapassando o número de 10, mas 10 pessoas dá para fazer um culto. É um culto. Está acontecendo. O quórum é 2 ou 3, né? Como Jesus disse. Onde estiverem 2 ou 3, estou no meio deles, mesmo que ele tenha falado isso no caso de disciplina, né? Muito mais, então, no caso de louvor, né? Se até no caso de disciplina 2 ou 3 chega, imagine, né, no caso de louvor. Muito bem, reverendo, muito obrigado pela participação aqui, tá? Estamos aí já desde as 8h30, né? O irmão está sendo sugado aqui, inclusive na parte anterior, os nossos alunos que puderam fazer perguntas diretas, né, ao irmão, e agora nessa última hora, aberto aí para todo mundo que nos acompanhou. Ninguém tem a pretensão de ter a palavra final ou saber tudo sobre tudo, né? Mas é importante que a gente aqui e os irmãos, né, do Brasil todo fiquem com aquela primeira palavra que foi dita nessa live, né? É tempo de tentar usar a pandemia, né? Não para fazer subir a sujeira de dentro de nós, né? Mas para que as boas virtudes, o que há de melhor que o Espírito Santo colocou em nós,
possa aparecer nesses momentos. Então, nos dê, reverendo, para finalizar, algumas dicas, né, práticas aí sobre como é que a gente pode usar a pandemia, né, esse momento terrível, não para que aflore o que há de pecaminoso, carnal em nós, mas para que os bons frutos do Espírito Santo apareçam. Eu creio, Leandro, que primeiro a gente tem naturalmente que orar, pedir muito a Deus pelo nosso coração, pelo coração da igreja. Eu oro diariamente para que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira e que sare as suas divisões e cure as suas feridas. Então, primeiro, a oração, sem dúvida. Segundo, tentar entender o pessoal que tem um pensamento contrário. Você vai perceber que do lado de lá, do seu pensamento, vamos supor, você é contra o lockdown, mas você vai encontrar do lado de lá gente que é a favor do lockdown, você vai encontrar gente crente lá. Gente que teme a Deus, que ama a Deus e que entende que está fazendo o melhor. A situação é muito complexa para que a unanimidade seja alcançada sem sombra de dúvida. Então, reconheça isso e veja na pessoa que está divergindo de você, não como inimigo, né? Estou falando aqui entre irmãos, né? Não como inimigo, mas como um cristão que tem uma perspectiva diferente, do que está acontecendo, e não deixar estas coisas de fato quebrar a comunhão. E por último, pedir perdão a Deus pelo mau exemplo e mau testemunho que a gente tem dado por conta dessas brigas internas e das discussões a níveis baixos mesmo, né, de palavrão, de xingamento, que o pessoal está travando aí nas redes sociais e que só serve para atrapalhar o progresso do Evangelho. São essas coisas que eu diria, reverendo. Amém, amém. Deus abençoe, reverendo, Deus abençoe a todos os irmãos. Vocês também. Abraço, boa noite a todos. Boa noite.